Tô com vergonha. Aquela que esqueceu como é que grava vídeo. Oi gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu estou finalmente de volta no canal. Eu nem acredito que eu tô voltando a gravar. Esse vídeo tem muito a ver, tem tudo a ver na verdade, com o motivo que eu estava sumida. Hoje eu vou contar pra vocês como foi minha experiência fazendo a prova da ordem aqui da Califórnia. Então é como se fosse a OAB, né, da Califórnia. Eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência, tanto de estudos quanto no dia da prova mesmo, nos 2 dias. Ah, eu só quero dizer rapidinho que se você caiu de paraquedas aqui e não sabe que eu tenho outros vídeos sobre direito nos Estados Unidos, vou te convidar a conhecer meu canal. Eu tenho vários vídeos sobre faculdade de direito aqui, sobre mestrado de direito aqui, que foi o que eu fiz, tem tudo da minha faculdade, tem muita coisa sobre o Bar Exam, tem vídeo sobre cursinho do Bar Exam. Eu dei exemplo de 3 cursinhos, expliquei como é que funciona. Tem falando como é que é a prova, tem falando como advogar aqui nos Estados Unidos. Então, se você quer saber mais detalhes sobre todo esse mundo do direito, eu convido você a conhecer meu canal. E óbvio que eu vou ter que pedir de vocês mais uma vez, como sempre, pra me seguir no Instagram, @yasminsouza, se você ainda não me segue. Se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E dar like nesse vídeo, por favor, eu prometo que vai ser um vídeo muito legal. Então é isso, gente, o motivo do meu sumiço aqui do canal, o motivo de eu não ter postado vídeo por meses, é justamente porque eu tava na preparação pra essa prova e além disso eu consegui um novo emprego. Eu vou já comentar sobre isso. Se você tá me acompanhando, você sabe que eu tava trabalhando no Ministério Público aqui da Califórnia e acabou que agora eu tô no escritório, então eu tô na área privada. Foi uma mudança bem diferente pra mim e era uma coisa que eu já queria há muito tempo. Eu já tinha comentado aqui no canal também sobre isso, então eu finalmente consegui um emprego em um escritório, então isso mudou muito o meu ritmo de estudos, isso mudou a minha rotina, então tá diretamente relacionado à minha experiência, então vocês vão saber, eu vou já contar como é que tudo aconteceu. Mas é isso, é por isso que eu tava sumida, mas a prova já passou, agora eu tô esperando o resultado, então eu vou começar contando pra vocês desde novembro do ano passado, novembro de 2019. Foi o mês, na verdade, que eu decidi que eu ia começar totalmente a estudar para a prova, para o Bar Exam. O meu cursinho só ia começar as aulas em dezembro, então eu pensei, eu vou começar a estudar um mês antes, porque eles liberam alguns materiais, não as aulas propriamente, mas tem vários materiais que eles liberam para você ler, liberam algumas mini aulas, só falando dos tópicos assim, bem por alto. Então eu falei, vou começar a fazer isso, porque aí quando começar o cursinho em dezembro eu já tô assim no embalo, digamos assim. Então esse era o meu plano. Então ao mesmo tempo que tava acontecendo isso de eu me planejar para começar a estudar em novembro, eu sempre estive procurando emprego, mesmo quando eu tava trabalhando no Ministério Público aqui da Califórnia. Por quê? Eu expliquei em algum outro vídeo, mas vou aqui falar rapidinho. Porque lá eu não tinha possibilidade de ser contratada, assim, de ser efetivada. Porque eu não sou cidadã americana, inclusive o promotor que tava trabalhando comigo, quer dizer, que eu trabalhava com ele é uma pessoa incrível, foi assim, um anjo que caiu na minha vida. E ele tentou de tudo, ele conversou com várias pessoas e viu se tinha possibilidade de eu realmente continuar trabalhando lá, tipo, sei lá, por muito tempo, mas não tem, porque é o governo, enfim, eles têm isso de que tem que ser cidadão americano pra ser contratado. Mas assim, eu não sei se isso vale pra todos os cargos, mas eu sei que eu, estando num visto de estudante, não tinha a menor possibilidade de eu continuar lá, então eu mesmo trabalhando lá, eu tava aplicando pra emprego. Gente, eu nunca parei, assim, durante todo o meu LLM, eu nunca parei de enviar currículo pra empresa, pra escritório, pra tudo que eu via. Todas as vagas que eu via aberta de emprego eu sempre mandei. Eu tava aplicando porque eu precisava de um emprego, eu precisava ir pra área privada, eu precisava de um lugar que fosse me manter por mais tempo do que um ano do OPT. Então eu tava nessa loucura e aí chegou outubro e eu pensei, bom, novembro já é mês que vem, eu tô aplicando e realmente nada tá aparecendo pra mim, então eu acredito que é um sinal de Deus de que eu não devo trabalhar enquanto eu estudo pro Bar. Eu acho que isso é um sinal de que eu tenho que me dedicar só pra prova. E então eu parei de aplicar. E aí um belo dia, no final de outubro, eu não lembro exatamente o dia, recebi uma ligação, não consegui atender na hora porque eu tava trabalhando. Quando eu vi o meu voicemail, né, que é a caixa de mensagem, eu acho, e aí tava dizendo, você e Yasmin, a gente queria fazer uma entrevista com você aqui do escritório tal, não sei o que. Aí eu fiquei pensando, que escritório é esse? Gente, eu juro pra vocês, eu apliquei pra tanto escritório que eu nem sabia mais, tipo, os que eu tinha aplicado, entendeu? Então, quando entraram em contato comigo, eu pensei assim, eu não lembro de ter aplicado pra esse escritório, eu não sei que escritório é esse, mas também faz sentido porque eu aplicava pra tudo que eu via, então eu não tinha como decorar todos os nomes. E aí eu lembro que eu fiquei pensando, será que eu retorno a ligação? Eu acho que eu não vou retornar não, porque eu já decidi que eu vou só estudar e não sei o que, e eu vou pra uma entrevista e vai ser mais uma decepção, que não sei o que. E aí eu conversei com a Caitlyn, a minha noiva, né, pra quem não conhece, e ela falou, não, ligue porque você precisa, você quer muito emprego no escritório.
Então, retorne, tipo, se não for pra ser, não vai ser de novo, mas pelo menos não desperdice essa oportunidade, eles querem entrevistar você. E aí eu acabei retornando ligação, marquei a entrevista, fui. Foi uma entrevista que eu senti que eu fui muito bem, e aí eu lembro que eu saí e aí ele me falou, eu vou ligar pra você na segunda-feira. Isso era uma sexta. Ele falou que ia me ligar na segunda-feira pra saber se eu ia pra próxima entrevista, que era com o advogado-chefe, que é o dono do escritório. E aí eu lembro que eu saí, peguei o Uber e passou tipo 10 minutos, 15 minutos, ele me liga. E eu fiquei super nervosa, tipo, eu vi que era o número, eu falei, meu Deus do céu, será que, sei lá, eu esqueci alguma coisa? Porque eu acabei de sair de lá. E aí eu atendi e ele me falou, a gente já quer que você volte pra uma próxima entrevista na segunda-feira. Então eu falei, caraca, como que isso aconteceu em 15 minutos? Tipo, ele acabou de me falar que ia me ligar na segunda-feira e agora ele já marcou uma outra entrevista pra segunda-feira. Claramente eu fiquei muito feliz, achei que isso foi um bom sinal e eu voltei lá na segunda. E já foi a entrevista com o outro advogado, o dono do escritório. E eles já me ofereceram o cargo de assistente legal. Fiquei muito pensativa, porque de um lado tinha uma oportunidade muito incrível e eu tava querendo isso por muito tempo, como eu falei pra vocês. Eu nunca parei de aplicar, eu nunca parei de enviar meu currículo. Eu queria muito entrar no escritório, só que aí tinha o Bar Exam e eu sei que é uma prova que demanda tipo todo o seu tempo, entendeu? As pessoas que geralmente estudam pro Bar, elas não trabalham, elas passam o dia inteiro estudando. Então ia fazer os meus estudos serem um pouco mais difíceis. Então eu fiquei assim, sabe, colocando na balança. Acabei concluindo que essa oportunidade não caiu à toa na minha vida. Deus não colocou isso no meu caminho à toa. Foi do nada, como eu contei pra vocês. Eu contei os detalhes da história, gente, não pra ficar gastando o tempo aqui de vídeo, mas porque realmente, assim, eu tava super já, tipo, desesperançosa e não é isso, e aí do nada apareceu. Eu acabei dizendo sim no final das contas, então eu comecei a trabalhar em novembro, dia 26 de novembro. Foi meu primeiro dia de trabalho. É um lugar que me recebeu muito bem, eu sou muito feliz. Hoje eu continuo lá e continuo dizendo pra vocês, eu sou muito feliz, sou muito grata. Não me arrependo de ter dito sim, não me arrependo. Mas isso afetou, obviamente, o andar da carruagem, né? Eu tinha uns planos e aí entrou o trabalho, então meus planos não puderam ser os mesmos. Mas enfim, eu queria contar essa história pra vocês porque tá ligada, né, à minha experiência com o Bar. E muita gente tava perguntando porque viram lá no Instagram que eu mudei de emprego. E aí, em vez de fazer um vídeo separado, coloquei logo tudo aqui. Espero que vocês não se importem. Então, gente, é isso. Eu consegui esse emprego, que eu trabalho de 9 às 5 da tarde, né? 9 da manhã às 5. Aí você me pergunta como que você conseguiu estudar. E minha rotina era o seguinte. Eu chegava em casa em torno de 6, porque às vezes tem trânsito, às vezes não tem, mas assim, geralmente eu chegava em torno de 5h45, 6 horas da tarde. E aí, o que eu fazia? Eu ia direto pra cozinha fazer o meu jantar, porque geralmente a Caitlyn ainda não tava em casa, ela chega em casa às 6h30. Então eu tinha um tempo pra conseguir fazer meu jantar. Eu comia, assistia 1 ou 2 episódios de Forensic Files, que é uma série na Netflix que eu gosto muito de assistir. E os episódios têm, tipo, em torno de 20, 30 minutos. Então eu tirava, tipo, 1 hora pra assistir televisão, pra poder minha cabeça meio que acalmar, assim, sabe? Porque, né, o dia inteiro trabalhando, minha cabeça tava a mil. Eu vinha para o meu quarto ou ia lá pra... Aqui no meu condomínio tem uma sala, tipo de estudos, né? Eles chamam de conference room. Então, quando tinha muito barulho aqui em casa e tudo mais, eu descia e eu começava a estudar. Então, geralmente, eu começava a estudar, gente, em torno, assim, de 7, alguns dias 7, alguns dias 7h30. E aí eu estudava até meia-noite, às vezes 1, já cheguei até 2 da manhã. Dependia muito porque o meu cursinho, graças a Deus, eles têm um esquema, um cronograma muito perfeito. Então, cada semana eles lhe dão o que você vai precisar fazer. Então, semana 1, você vai precisar assistir isso, fazer isso de exercício. Então, já tinha um cronograma, só precisava seguir. Então, eu tentava encaixar esse cronograma no meu dia a dia. Eu não tinha o dia inteiro pra estudar, eu não tinha 12 horas por dia livre pra estudar, mas as horas que eu tinha, eu encaixava o que eu podia fazer do cronograma. Então, assim, algumas pessoas vão me perguntar quantas horas eu estudava por dia, e, gente, eu não sei exatamente, porque cada dia eu estudava o máximo que eu conseguia. Tem a questão que às vezes eu tava exausta, né, gente? Tipo, acho que quem já estudou pra algum concurso, pra alguma prova muito difícil, vai saber que tem hora que seu corpo não aguenta mais. E eu estudava também, gente, sábado, domingo, o dia inteiro, porque eu não tinha trabalho. Então era quando eu podia compensar as horas que eu não estudava durante a semana. Então, assim, eu acordava sábado, sei lá, em torno de 9 da manhã, às vezes 10, quando eu queria descansar um pouco mais. E aí eu ia
ou aqui pro quarto, ou lá pra baixo, com todo o meu material. E eu estudava, parava pra almoçar, voltava a estudar e só parava à noite. Às vezes eu estudava até, tipo, 10, 11 da noite num sábado e num domingo. Então, assim, gente, eu realmente estudei durante todo o tempo livre que eu tive na minha vida nesses meses. Então, assim, resumindo sobre tudo isso do meu estudo, gente, foi difícil. Eu surtei várias vezes, chorei várias vezes. Tinha muitas vezes que eu queria largar o trabalho, eu falava, não vai dar, eu não vou conseguir. Mas eu voltava pra mim mesma e pensei, não, eu assumi essa responsabilidade, eu aceitei esse emprego porque eu quis encarar isso, então eu vou encarar isso. Vou dar o meu máximo, se eu conseguir estudar 10 horas por dia eu vou, se eu não conseguir eu não vou ficar me cobrando sobre isso, porque tava me afetando muito também. Eu tava me comparando com pessoas que conseguem estudar, tipo, 12 horas por dia, eu tava ficando muito mal. E isso estava me atrapalhando nos meus estudos. Então eu precisei parar com isso, eu precisei pensar, a minha realidade é essa, eu não posso estudar 12 horas por dia, eu tenho um emprego, eu tenho que me dedicar para o meu emprego também, não posso largar o meu emprego, essa não é uma possibilidade na minha realidade. E cada um tem a sua realidade, cada um sabe o que você pode e o que você não pode fazer. Então eu arquei com tudo isso, gente, e foi essa a minha experiência em relação aos meus estudos. Então, assim, continuando a história, né, porque senão esse vídeo vai ficar com 50 minutos e eu não quero que isso aconteça. Passei todos esses meses estudando, nessa loucura que eu contei pra vocês. E aí chegou o grande dia, dia 25 de fevereiro e dia 26, inclusive semana de carnaval no Brasil, nunca vou esquecer isso. Todo mundo, eu abri meu Instagram, era todo mundo lá no bloquinho e eu me preparando para o grande dia. E eu também gravei alguns vídeos do meu celular mostrando como que é o lugar, como que tava lá no dia, pra vocês terem uma visão melhor do que só eu falando. Então eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês verem. Então agora eu vou contar pra vocês como que foram esses 2 dias de prova. Eu cheguei lá na terça-feira. Nos 2 dias eu cheguei muito cedo, porque eu sou nervosa, entendeu? Eu tenho medo de algo acontecer. Eu queria estacionar o carro direitinho, saber onde é que eu tô, porque eu nunca tinha ido lá. Então eu não sabia o quão grande era. Porque assim, gente, a prova da ordem aqui, ela é feita num centro de convenções, geralmente. Então é um lugar que cabe muita gente. No lugar que eu fiz a prova, tinham mais de 1.200 pessoas. Então você imagina, 1.200 pessoas fazendo a prova no mesmo lugar. E isso é só um dos lugares da Califórnia, né? Tem vários outros. Então eu cheguei mais cedo, esperei um pouco lá fora. E aí o portão abria 8h15 da manhã. Mas as instruções da prova só começavam 8h30. E vocês vão já entender porque que eu tô falando de instrução. Porque o que acontece? Logo que você chega na porta, no portão que eu falei pra vocês que abria 8h15, você já tem que mostrar a sua identidade, tem que estar na sua mão. E esse papel aqui, que é basicamente o seu ticket. Você entra, tem um corredor gigante e é lá que as pessoas deixam suas bolsas, suas mochilas e tudo, porque não pode entrar com nada, quase nada, no salão, né? E quando você vai entrar na sala, tem várias pessoas na porta que vão ter que fazer tipo uma inspeção, uma mini inspeção no que você tá levando pra dentro da sala. Então, no primeiro dia, as únicas coisas que são permitidas dentro da sala de prova são lápis. E não pode apontador, então você tem que levar vários lápis já apontados. Caneta que não seja mecânica, então não pode ser aquela caneta que aperte, tem que ser, enfim, uma caneta normal. E também earplugs você pode levar, que é aquele negócio que coloca no ouvido, né, pra não ouvir o barulho. E você sempre tem que estar com o seu ticket, que eu acabei de mostrar pra vocês, aquele papel. E eles pedem, gente, eu vou mostrar pra vocês o meu kit, porque até hoje eu não desfiz. Eles pedem que você leve dentro de um pacote transparente, então muita gente, todo mundo na verdade que eu vi usou esse ziplock, eles dão até o exemplo lá, você pode usar um ziplock de qualquer tamanho. Aí eu peguei esse aqui que é tipo de sanduíche mesmo, e aí até hoje tá aqui comigo, eu nunca desfiz. Então todos os lápis que eu levei foram esses, eu levei mais na verdade, mas aí na hora do intervalo eu trocava. Então aqui tá os earplugs que eu falei pra vocês, eu levei tipo 4, né, então pra usar 2 vezes. E aqui tá o meu ticket. E era basicamente isso, então só isso que pode entrar na sala de prova e a caneta.
Então quando você vai entrar na sala, eles pedem pra ver isso aqui, pra ver se você não tá levando nada que não seja permitido. Então é por isso que eles pedem que seja transparente, né? Porque eles conseguem enxergar tudo que tá aqui dentro. E aí você entra na sala, você tem que procurar seu número. Aqui no seu ticket tem o seu número. E aí, como eu falei pra vocês, é gigante. Eu demorei muito pra encontrar, mas tem várias pessoas lá que vão ajudar você. E aí quando você chega na sua cadeira, vai ter esse cartãozinho aqui, que ele basicamente tem seu nome e o seu número de aplicante, né? Enfim, tem vários números aqui pra saber quem é você. E era tipo um crachá. Tinha um negocinho aqui, mas a gente não pode levar. E aí você tinha que colocar, né? Pra quando você fosse ao banheiro e tudo mais, eles saberem que você tá fazendo a prova. E não pode conversar com ninguém quando vai ao banheiro, óbvio. Então tem que estar usando isso aqui o tempo todo. E aí a gente deixava o crachá de novo na mesa durante o intervalo do almoço. Porque é assim que funciona, gente. O BOR aqui ele é dividido por sessões. Então eles têm a sessão da manhã no primeiro dia, sessão da tarde no primeiro dia e a mesma coisa no segundo dia. Você tem a sessão da manhã e a sessão da tarde. E aí entre essas sessões a gente tem a hora do almoço. E durante esse horário de almoço você não precisa ficar no centro de convenção. Você pode pegar seu carro e almoçar em algum lugar e tudo mais. Tem muitos lugares perto de onde eu fiz a prova pra comer. Então muita gente saía e voltava, enfim. Não precisa ficar lá dentro. E aí, durante a sessão da manhã, a gente teve 3 horas pra responder 3 questões abertas, que eles chamam de essay questions. E esse primeiro dia inteiro, então tanto a parte da manhã quanto da tarde, você podia fazer no seu laptop. Então se você, na hora da sua inscrição, colocou que você quer usar o laptop, você podia fazer isso. Ah, gente, eu falei pra vocês que 8h30 começava as instruções, é porque antes da prova começar, existe uma pessoa que vai ler todas as instruções da prova e todas as regras, na verdade. Ele vai falar de novo que não pode, lá dentro não pode estar com celular, não pode estar com qualquer outra coisa que não seja o que eu falei pra vocês aqui, de lápis e tudo mais. Se eu não me engano, no primeiro dia a gente começou a prova em torno de 9 e pouco, porque logo depois que ele termina as instruções, aí ele fala, agora a prova vai começar, e aí eles começam a contar o tempo. E aí quando acaba as 3 horas, todo mundo tem que parar de escrever, aquela coisa, não pode mais tocar no laptop, não sei o quê. E aí como eu falei pra vocês, a gente tem uma hora de almoço, a gente pode sair e tudo mais, e aí você volta. Se eu não me engano, a hora que a gente voltava era 1h15 abria o portão e 1h30 de novo começava as instruções. E aí na parte da tarde do primeiro dia, a gente tem 3 horas e meia pra responder 2 questões de escrever e uma questão que também é de escrever, mas eles chamam de performance test. Então esse foi o primeiro dia, gente. Só questões abertas, 3 horas de manhã, 3 horas e meia tarde, e aí acaba, vai pra casa e se prepara pro outro dia, que é a quarta-feira, que é o grande dia. Porque assim, gente, o negócio, o seu cérebro frita no segundo dia. Por que que esse segundo dia é o mais temido e o mais difícil, acredito eu, pra quase todo mundo que faz essa prova? Porque é o dia que todas as questões são de marcar. E até aí você pensa, ah, mas tem muita gente que tem mais afinidade mesmo com questão de marcar, qualquer coisa você chuta, sei lá. Só que, gente, na parte da manhã são 3 horas pra você responder 200 questões. E na parte da tarde a mesma coisa, 3 horas pra responder 200 questões de marcar. E, gente, isso dá, eu acho que assim, 1 minuto e 50 segundos, se eu não me engano, eu posso estar fazendo a matemática errada, de 1 minuto e pouco pra você responder uma questão. E isso não é muita coisa, porque as questões, gente, tem algumas que são curtas sim, mas a grande maioria, o texto é um pouquinho grande. Não é tipo assim, longo demais que é impossível de você resolver, mas é complicado. E são 200 e 200, então você responde 400 questões em um dia, dentro de 6 horas. E, gente, isso acaba com o nosso cérebro. Sinceramente, eu lembro que no intervalo desse segundo dia, eu tava pra desistir. Eu tava assim, não, eu não vou voltar, eu vou pra casa, eu vou dormir. Eu tô cansada, tipo, eu não consigo, minha cabeça não consegue mais enfrentar 200 questões. Mas, obviamente, eu não desisti. Eu falei, não, eu tô aqui, eu já cheguei até aqui, eu vou continuar. Mas, gente, é muito cansativo. Mais uma bateria da minha câmera que acabou. Eu espero que não esteja diferente de novo aqui o enquadramento, mas voltando. E esse é o segundo dia de prova pra fechar com chave de ouro e pra todo mundo ir pra casa querendo dormir durante muitas horas. E aí agora você me pergunta, ah, e o resultado, né? Você passou, como é que tá e tudo mais? Como é que você foi na prova também? Sobre o resultado, gente, só sai em maio, tá? Inclusive sai um pouquinho antes do meu aniversário. Então, eu tô assim, se for um resultado bom, vai ser o melhor aniversário que eu tive na minha vida. E se for um resultado ruim, vai ser o pior aniversário que eu tive na minha vida, né? Eu não sei como é que vai ser esse ano, mas só sai em maio o resultado. E eu nunca sei como responder quando me perguntam como eu fui. Porque, gente, pra ser sincera, eu dei o meu melhor. Eu não teria como ir melhor do que aquilo, entendeu? Eu dei o meu melhor
de acordo com o que eu consegui estudar, de acordo com o que eu consegui praticar, de acordo com o que eu consegui absorver de conhecimento. Não sei se isso vai ser o suficiente, porque é uma prova muito difícil. Vou falar aqui de novo, eu sempre falo. O Board Exam da Califórnia, ele é o mais difícil de todos os Estados Unidos. Ele tem a menor taxa de aprovação de todo o país. Então é uma prova que é difícil até pra quem é americano, até pra quem estudou aqui a vida inteira, até pra quem fez o JD aqui. E além de ser uma prova muito difícil, existe a bendita da curva, né? Que é aquela curva ABC que tem aqui nas faculdades dos Estados Unidos. O Board Exam tem também. Então acaba que o seu resultado na prova vai depender de como todo mundo foi. E eu não vou saber nunca explicar como funciona a curva, porque sempre que eu tento explicar fica muito confuso, mas se você quiser saber um pouco mais, digita no Google curva ABC e tem vários blogs e tal explicando como funciona. Mas no final das contas, sim, sua nota pode ser afetada por como todo mundo foi na prova. E a gente vai saber em maio se deu certo ou se não deu certo. E se não der certo, gente, tem sempre a próxima prova, né? Tem sempre o próximo Board Exam. Tem em julho, vai ter em fevereiro do ano que vem, em julho de novo. Todo ano acontece 2 vezes ao ano. E esse é o meu maior sonho, objetivo aqui nos Estados Unidos. Então eu não vou parar até eu passar. É basicamente isso. A mensagem final é essa. Esse é o meu maior objetivo. E eu só vou parar quando ele acontecer. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Acabou que ficou um vídeo mais de conversa, aí eu dei um update, aí eu contei a minha experiência da prova, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. E se você tem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo nos comentários, pode me mandar mensagem lá no Instagram, @yasminsouza. E se você ainda não deu like nesse vídeo, por favor, dá like nesse vídeo agora. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Então um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, que eu prometo que não vai mais demorar meses pra acontecer. Tchau!